Esse vídeo talvez seja um pouco mais curto que os meus vídeos comuns, mas não significa que ele vai ser raso. O que eu quero falar aqui é sobre uma ideia boba para deixar o seu estudo mais divertido, a sua leitura mais divertida, cara. Por quê? Por que você quer que o seu estudo seja mais divertido? Por que a gente deveria, né, tentar fazer com que a leitura e o estudo seja uma coisa mais divertida? Primeiro porque, porra, a maior parte de nós cresce a vida toda tendo o estudo, a leitura como uma punição. É colocado como uma punição pra gente. Então, eu crescendo, eu não sei se isso é uma memória falsa que eu criei ou se isso realmente acontecia, né, quando eu tava, sei lá, fazer alguma com criança, né, não me comportava, alguma coisa assim, fazer alguma malcriação. Meus pais, eles falavam que eu tinha que não pode jogar videogame, você vai ter que ficar lendo um livro. Vai ter que pegar e ficar lendo livro. Ou eles falavam assim, não, você tem que ler livros. Você tem que ser obrigado a ler todos os dias. Você tem que, né, arrumar algum livro e ler. Ó, eu não lia porra nenhuma. Mas foi instaurado na minha cabeça que ler, estudar é uma punição. Né? Qual que é a recompensa de uma criança? Você não precisa ir para a escola. Amanhã você pode faltar na aula. Porque, sei lá, é o seu aniversário. Eu não sei, isso nunca aconteceu comigo. Mas tem gente que talvez aconteça. Eu não sei, eu já vi isso em filme. Não, pode faltar na escola porque né, você fez uma coisa legal, sei lá. Ou sua punição, você vai ter que ir pro seu quarto fazer lição de casa. Entendeu? Então, a gente tem essa ideia no Brasil e no mundo inteiro, eu acho que não é só uma coisa exclusiva do Brasil, de que o estudo e a leitura são obrigações e são formas de punição. Quando a gente cresce, a gente entende que a importância dessas coisas, né? Eu acho que a maior parte dos adultos funcionais, das pessoas que assistem vídeo no YouTube sobre esse assunto, elas entendem que, né, se você está clicando nesse vídeo, quer dizer que você entende a importância de estudar e de ler na sua vida. Né? Mesmo que você não goste, mesmo que você não queira fazer, você entende a importância de fazer essas coisas. E disciplina, cara, disciplina é legal, disciplina é bom, disciplina é do caralho, tem que ter disciplina, né? Fazer as coisas que você tem que fazer, mesmo se você não tiver vontade de fazer essas coisas. É importantíssima a disciplina. Mas você não precisa de disciplina se você tiver vontade de fazer. Você não precisa de disciplina para fazer uma coisa que é legal. Você não precisa de disciplina para se divertir. Quando você tem tesão de fazer alguma coisa, cara, você não precisa ser disciplinado. A disciplina, essa consistência, ela vai vir naturalmente. Por quê? Porque você quer fazer alguma coisa. E sinceramente, por que eu vou? Pra que você vai ficar querendo, né, o sofrimento da disciplina de dar com a cabeça na parede, quando você pode tornar o estudo mais divertido, tornar essas coisas que você precisa fazer um pouco mais divertidas e diminuir um pouco o esforço necessário para fazer essas coisas. Pra que, sei lá, se eu tenho a opção de fazer um bagulho, mas uma opção delas vai ser com porrada e sofrimento, outra delas vai ser... E a outra forma de eu fazer vai ser dando risada e me divertindo e sei lá, nem percebendo o tempo passar, eu vou 100% das vezes escolher a segunda opção. Mesmo que o resultado seja o mesmo. Né? É a diferença entre você fazer uma coisa com medo, né? Você tomar decisões e ações a partir do medo, e você tomar ações e decisões a partir do amor. Né? Essa é uma diferença que a gente pode fazer também. Né? Quando você ama uma coisa, você não precisa se esforçar, você não precisa se esforçar no sentido de que não é um sofrimento você fazer aquilo. Ninguém sofre pra comer sorvete, ninguém sofre pra jogar videogame, ninguém sofre pra assistir anime, ninguém sofre pra, sei lá, tomar cerveja. Cara, são coisas que você faz por amor, você faz com amor. Né? E quando você consegue fazer as outras coisas da sua vida com amor, você tira um pouco desse peso da disciplina. Então, eu gosto de enxergar o estudo, a leitura, como um diálogo. Né? O problema é que você enxerga o livro, você pega um livro, e esse livro, ele é como um professor da escola, mandando você calar a porra da sua boca, guardar o celular e fazer cálculos. Entendeu? Esse é o negócio. Você não vê o livro como um diálogo, você vê o livro como um monólogo. Como alguém te ensinando alguma coisa, você fecha a porra da sua boca e você escuta. Eu gosto de enxergar. Essa é a minha técnica pro vídeo de hoje, a minha técnica boba. É bobinha. É coisa boba, mas, cara, funciona legal. Que é de você enxergar a leitura, o estudo como uma conversa. O que eu quero dizer com isso, cara? Deixa eu pegar um livro aqui que eu acho que eu consigo exemplificar bem, tá? O que eu quero dizer com isso, com esse livro que eu estou lendo agora. Porque a forma como você define esse estudo, né, ela vai definir muito o seu nível de diversão com o negócio. Conversar com pessoas é legal. Conversar com amigos é legal.
Eu gosto de conversar com meus amigos. Eu não preciso de disciplina para conversar com os meus amigos. Eu não preciso. Né? Acontece naturalmente. É uma coisa que eu busco, né? Que eu faço com amor. Então, se eu vejo a leitura de um livro como conversar com um amigo, a leitura se torna mais divertida. Então, tem que entender de uma certa forma assim, cara. Sabe quando você conversa com alguém e essa pessoa tá muito empolgada para te contar alguma coisa, e ela tá te contando uma coisa com muita empolgação, porque ela gosta mesmo de fazer o negócio, ela gosta mesmo do que ela tá te falando, ela acredita naquilo, e você sente a empolgação na voz dela. E você nem sabe do bagulho, às vezes você nem entende, você não tá nem aí, tá ligado? Que se foda, sabe? Mas como a pessoa tem tanta emoção, tanta empolgação, você acaba se contagiando, você acaba se, né? Pô, dá vontade de fazer alguma coisa, cara. Quando a pessoa tá falando sobre uma coisa que ela ama fazer com muita empolgação, dá vontade de fazer aquela coisa também. Por quê? Porque você quer esse mesmo sentimento que aquela pessoa tá tendo. Então, eu vou te mostrar esse livro aqui, ó. Esse livro é o King, Warrior, Magician, Lover. É o Rei, Guerreiro, Mago, Amante. É um livro sobre arquétipos. E essa ideia é de... Cara, é o seguinte, escreve, faz perguntas... Né? Se enxerga não como um cara que está lendo um livro no quarto, mas como, sei lá, um mago que encontrou um texto antigo, que está desvendando um conhecimento secreto, um explorador que está desbravando o desconhecido, né? Encontrando um mapa. Né? Usa essa estética ao seu favor, esse entendimento ao seu favor. Então eu vou lendo, né? E eu vou fazendo essas anotações, assim, né? Eu vejo uma frase que me interessa, alguma coisa que me chama a atenção, e eu escrevo. É como se eu estivesse conversando com o autor. É como se eu estivesse fazendo, né? A pessoa está me explicando isso, esse autor está me explicando, ele é um amigo que está me explicando alguma coisa. E eu tô curioso, eu quero saber, eu quero que você me explique essa porra, entendeu? Então esse é um capítulo que fala sobre, né? Ele começa falando aqui, nesse capítulo 2, sobre os arquétipos junguianos, né? O livro está invertido, porque por causa da câmera. Ele fala sobre ele começa a falar sobre arquétipos junguianos, né? E aí eu escrevo a seguinte pergunta. Né? Porque eu tô lendo isso aqui, eu não entendo muito sobre o assunto. Sinceramente, eu nunca estudei Jung, nunca estudei os textos de Jung, os arquétipos. Ele vai falando sobre isso, né? Que existem essas imagens. O que são arquétipos? São arquetipo, né? São tipos primordiais, tipos ancestrais, né? Tipos primários. Então são imagens que existem no nosso na nossa mente, assim, na nossa imaginação. Existem essas imagens que elas são bem estáveis através de culturas diferentes. Todas as pessoas parecem ter essas mesmas imagens, até culturas que, sei lá, nunca tiveram contatos umas com as outras. Todas elas têm a imagem do rei, todas elas têm um arquétipo, assim, do que é um guerreiro, o que é um rei, o que é um mago, o que é um amante. Todas essas coisas, elas têm muitas características em comum, né? E aí as pessoas, o que defende aqui o autor do livro, o que fala o Jung? Que esse contato com os arquétipos, ele estabiliza dentro de você uma forma de se comportar no mundo, né? Então toda criança, por exemplo, ela nasce com um arquétipo de mãe e pai. E quando a mãe e o pai cumprem esses papéis, essa criança, ela tem contato com esses arquétipos, né, no mundo real. E esses arquétipos e essas formas de agir no mundo vão se estabilizando dentro de si. Uma mãe, por exemplo, que ela é muito... que eles chamam de overbearing, né, que ela é muito super protetora. A mãe helicóptero, ela é super protetora, ela está muito em cima. A criança, ela cresce com uma sensação distorcida do que é uma mãe, qual é o papel da mulher. E aí isso vai se refletir na forma com que ele se relaciona com mulheres. Não só a mãe dele, com outras mulheres. Né? É o filhinho de mamãe, que depois ele vai sempre procurando nos relacionamentos dele uma substituta, de certa forma, assim, para a mãe dele. Né? Então eu tô lendo esse primeiro capítulo aqui, esse primeiro parágrafo, que ele está explicando o que são os arquétipos junguianos. E eu escrevo a seguinte pergunta: são os arquétipos junguianos criados, são um construto social, ou eles são alguma coisa que está presente já diretamente na estrutura da realidade? Né? É uma pergunta que eu me faço, eu não respondi ainda, sei lá, não sei, mas eu vou me fazendo perguntas conforme eu vou lendo o texto, e eu vou, né, escrevendo as coisas e tal. Essa parte eu escrevi bastante, que ele faz uns esquemas. Eu escrevi bastante, né? Então ele fala que, né, os arquétipos da criança e... Do menino e do homem, eles são, né, como são uma pirâmide, e aí todos eles se encontram no ponto. Eu pensei assim, porra, cara, o ponto ele é o topo da pirâmide, né? Então você não é um dos arquétipos, você não se torna um dos arquétipos. Você se torna uma articulação entre todos eles, né? O ponto, ele é o potencial infinito, né? O ponto é a carta do tolo do tarô, é a carta número 0, o tolo.
É o potencial infinito. E aí eu faço essas anotações, eu escrevo assim, o ponto é a carta do tolo. Outra coisa aqui que ele vai... às vezes eu tenho uma sacada quando eu tô lendo, eu acho interessante, né? Eu falo assim, eu escrevi assim, isso é bom, isso é porra, legal. O amante imaturo, ele se torna o tirano, ele se torna o rei fraco, que quer controlar o seu amado. Né? O amante imaturo se torna um rei tirano, que quer controlar o seu amado. Né? Então são ideias que vão surgindo na minha cabeça. Por quê? Porque eu não estou simplesmente lendo isso aqui como alguém lê... como alguém lê... como alguém assiste uma aula na escola, entendeu? Eu tô lendo isso aqui como alguém que tá engajando com o texto, alguém que tá descobrindo alguma coisa, investigando o mundo pra saber, será que isso aqui é verdade mesmo, cara? Ou esse cara tá viajando? Então eu meto pau, cara. Às vezes eu meto louco, assim. Às vezes eu falo, né? Tipo, sei lá, tem uns livros que eu leio, assim, uma parte, eu leio um negócio, assim, alguma coisa histórica, alguma coisa de religião, que eu entendo uma quantidade decente sobre essa história, sobre essas paradas, assim. E aí o cara solta um negócio e fala assim, cara, viajou. Nada a ver, não, ignora essa parte. Né? Porque, sei lá, os autores também do livro, não quer dizer que... Não é porque tá num livro que é verdade, né, galera? Então aqui ele fala, por exemplo, nessa parte do livro, ele fala sobre a história de Jó, na Bíblia. Eu conheço a história de Jó, eu já li a história de Jó. Pô, já ouvi várias vezes a história de Jó. E ele conta aqui, eu escrevi aqui embaixo, o cara tá literalmente mentindo. Ou ele tá falando merda. Porque essa não é a história de Jó, e não é assim que ela acontece. O cara conta a história de Jó de um jeito aqui que, sei lá, ele tirou do rabo dele. É como ele gostaria que a história fosse pra que se encaixe numa ideia que ele tem sobre a Bíblia, sei lá. Entendeu? Mas, cara, eu já li a história, eu sei. Isso aqui está errado. Isso aqui está errado. Não é assim que acontece. Essa não é a história. Entendeu? E é basicamente isso. É basicamente isso que eu faço, cara. É por isso que essa é uma parte da minha técnica para aprender com livros, né? Em breve aí, né, eu vou estar soltando um curso novo sobre como ler bem, sobre como ler melhor. Eu não sei o nome que eu vou dar ainda. Se tiverem sugestões de nome, inclusive, joga nos comentários, sei lá, foda-se. O que tem no momento, caso você queira adquirir o hábito da leitura, mas tenha alguma dificuldade, é o meu curso Leitura Todo Dia, né? Que eu te ensino tudo o que você precisa saber para parar de procrastinar, parar de ter preguiça, conseguir manter a consistência, né? Conseguir ler todos os dias no longo prazo, não só por um período de tempo e abandonar, né? Conseguir ler mesmo quando uma rotina tá ocupada, tá bagunçada, tá cheia de responsabilidades, cheia de coisa para fazer, quando você não tem tempo, não tem energia, né? E também a gente fala sobre como melhorar o foco, a concentração, conseguir ler por mais tempo sem se distrair, né? E o curso tá baratinho, são R$ 49,90, é só você dar uma olhada no link aqui embaixo, que tem toda a página bonitinha lá, que eu explico exatamente o que tem dentro do curso, como que funciona, sabe? Como que paga, não sei o que, tudo bonitinho aqui embaixo, beleza? Se quiser ver o depoimento das pessoas que já compraram o curso e me falaram o que elas estão achando, então dá uma olhada aqui embaixo se você tiver algum interesse. Hoje um vídeo um pouquinho mais curto, só pra gente falar sobre esse conceito que eu acho interessante, cara. Então vamos lá, divirtam-se. Tchau!